Boa tarde, meninas. Vamos continuar nossa aula de hoje falando sobre herpes simples, doenças virais. Então, hoje nós finalizamos as doenças ocasionadas por vírus. Então, o herpes simples ele é uma doença viral de pele, né? Comete principalmente os sintomas na pele. É ocasionado pelo vírus herpes hominis, lembrando que é uma família, e existem tipos diferentes. Dos tipos que acometem o homem é o herpes simples 1 e 2. Então, trata-se de uma doença com elevado índice de recorrência, é de muito fácil transmissão. Estima-se que boa parte da população seja portadora do vírus da herpes sem saber, porque é um vírus que ele fica latente, ou seja, ele fica como se fosse dormindo no organismo, e aí quando a pessoa ela se mostra com a imunidade baixa, aí que aparecem as erupções, né, as vesículas. Então, em relação ao herpes simples, é uma doença que é possível conviver com ela, apesar de ser uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, mas não é somente através do ato sexual que se transmite. Então, a maioria das pessoas que adquiriram o herpes simples ainda adquiriram na infância, compartilhando copos, né, batons, objetos pessoais, no compartilhamento de alguns objetos pessoais no período que a pessoa estava tendo as erupções cutâneas, aí foi como acabou adquirindo o herpes. Nem sempre, por uma pessoa ter o herpes, confirmação, né, sorologia para herpes simples 1 e 2, significa que ela adquiriu de forma por contato sexual. Não é somente essa a forma de transmissão. Por isso que é uma doença com alto índice de recorrência, que pode ser transmitido pelo compartilhamento de objetos pessoais quando a pessoa está com o período da vesiculose, apresentando a ferida. Então, a principal característica desse vírus ela é porque ele se manifesta quando a pessoa ela está exposta, né, a muitos raios solares, a exercícios físicos prolongados, por meio de ferimentos, ou seja, situações que podem deprimir o sistema imunológico. Então, deprime um pouco o sistema imunológico, faz com que o vírus ele consiga se manifestar. Traumatismos, até alguns traumatismos na pele, nas regiões onde costuma, geralmente, que é possível notar que as pessoas que têm o herpes, quando as erupções cutâneas aparecem, geralmente elas costumam aparecer sempre no mesmo lugar. E às vezes um prurido intenso ou uma lesão que nem foi intencional naquela região, ela acaba facilitando com que naquele período o vírus se manifeste. Infecções ou febre, ciclo menstrual que diz respeito à alteração hormonal, também pode limitar o sistema imunológico por um período de tempo, o que vai facilitar o aparecimento das feridas. É muito comum as gestantes, né, pelas mudanças hormonais, consequentemente a diminuição um pouco da imunidade, se elas são portadoras do vírus, manifestar com frequência essas reações, tá? Essas feridas. Então, isso é muito comum. Não é motivo de ter preconceito, porém, também não é uma coisa que você não vai levar em consideração e deixar de lado, tá? É importante ter os cuidados. Principalmente quem trabalha com a estética e faz uso, né, de maquiagens. Às vezes a pessoa ela vai até o salão para se maquiar justamente para cobrir aquela ferida, porque tem um evento para ir. Aí é sempre importante ter o cuidado com os objetos que você vai utilizar, caso você note algum tipo de feridas nessa região. Separar os objetos que foram utilizados, evitar que a maquiagem que foi utilizada tenha contato com o que ainda vai ser guardado posteriormente, porque aí os pincéis, as esponjas, os objetos que você utilizou para maquiar, você pode lavar depois. Mas o frasco que você colocou, se você retirou direto da base, encostando lá na parte da embalagem da base, né? Se você tocou no pó compacto com o pincel, com a esponja,
direto lá no objeto e foi passando, então aí você levou contaminação para esses produtos. E é importante ter a técnica, que com certeza vocês aprendem, a respeito de como fazer esse processo de maquiagem, porque você nunca sabe, né, que tipo de ferimento é. Às vezes você pode conseguir identificar, apesar de ser fácil a identificação. Mas às vezes a gente acaba não levando em consideração e se não tiver esse cuidado, acaba transmitindo para outras pessoas. Lembrem que o vírus, quando ele não está em uma célula, ou seja, se ele estiver num recipiente, se ele estiver num produto, na embalagem de um produto ou num material que você estava utilizando, ele não permanece vivo, se metabolizando, se dividindo. Ele se cristaliza, ou seja, ele consegue sobreviver ali por um espaço de tempo. E aí, quando ele entra em contato com uma célula viva novamente, aí pode haver o processo de infecção. Sintomas. Então, sintomas dele, geralmente as vesículas, elas ocorrem na junção da pele com os lábios, como vocês podem ver aqui na imagem, é realmente dessa maneira, tá? Não sendo somente nessa parte, mas geralmente é nessa região que ele aparece. Mas podem aparecer na face, nos genitais, cavidade oral, nos olhos, nariz, etc. Como eu disse, não é via de regra, mas geralmente quando as feridinhas, né, quando as vesículas aparecem, elas vão sempre aparecer no mesmo local. Se costuma aparecer no nariz, geralmente quando voltar, quando a pessoa tiver novamente, vai aparecer no nariz. Se costuma aparecer nos genitais, quando a pessoa tiver novamente, vai aparecer nos genitais, na cavidade oral e assim por diante. Então pode variar de lugar, sendo que geralmente retorna nos locais de costume. Em casos em que a imunidade ela se mostra muito baixa, às vezes essas lesões aparecem em mais de uma região. Aparece no canto da boca, lá próximo do nariz, ali na parte externa do nariz, ou até interna mesmo. Pode aparecer em outras partes dos lábios, então às vezes pode aparecer mais do que uma erupção. Apesar de no geral sempre ser uma, mas quando a imunidade está muito baixa, por exemplo, em casos de viroses, gripes, né, febre, aí pode ser que essa lesão apareça em mais de uma parte. Em relação aos lábios, é muito mais comum na face, mas pode acontecer também nos órgãos genitais. O problema nos órgãos genitais é que facilita mais ainda a transmissão por via sexual. Em relação aos lábios, até um tempo, tinha alguns autores que diziam que o herpes que estava aqui na região dos lábios, ele não passava para os órgãos genitais. Isso é mentira. O herpes que está aqui nos lábios, se tiver contato com os órgãos genitais, teve contato com mucosa. Então, consequentemente, vai passar para essa pessoa. Então, é ter o cuidado, né? A pessoa que é portadora do vírus de estar apresentando, é na fase, tá? Na fase da vesiculose. Então, está apresentando essa fase, esse período em que está aparecendo essas feridinhas, então evitar beijar, evitar ter contato sexual, porque senão vai transmitir para outra pessoa. Então, forma-se edema, pode ter um pequeno inchaço no local da vesícula, e a pessoa ela sente dor. É importante dizer que nem sempre ela vai evoluir para todas as fases, depende muito de como esteja esse sistema imunológico. Vai ter prurido, ou seja, muita coceira na região. Aí nós sempre orientamos a pessoa a ter cuidado, a não ficar coçando, porque as unhas elas têm muitos micro-organismos, o que sendo uma ferida pode viral, mas pode ser uma porta de entrada para bactérias, o que vai fazer com que a ferida ela se torne pior, fique uma cicatriz muito feia, né? Então, o prurido ele é bom não fazer essa vontade. Se sentir, é importante lavar com água, sabão, né? Principalmente sabão de rosto, que aí alivia um pouquinho esse prurido. Dificuldade para alimentar-se vai depender de onde está se localizando a vesiculose. Se for dentro da boca, mais dificuldade para alimentar a pessoa vai ter, mas isso é só por um período de tempo. Mesmo assim, ela não pode ficar sem alimentar, porque se não se alimentar direito, é que vai se proliferar mesmo, porque vai baixar essa imunidade.
Então, a transmissão, contato direto com as vesículas, ou seja, com as feridas, ou por material de uso contaminado, colheres, copos, batons, né? Então, às vezes teve contato, o objeto teve contato com essa ferida e, consequentemente, essa ferida vai ter contato, esse objeto vai ter contato com outra pessoa. Quando localizado nas genitais, a transmissão se dá pelo contato sexual. Então, as formas de contágio. Através do beijo, objetos como copo, talher, toalhas compartilhadas, roupas, principalmente quando a pessoa está nesse estado em que estão aparecendo as vesículas, as feridas. A gente chama de vesículas, gente, porque são pequenas bolinhas, tá? Bem pequenas, às vezes parece até só uma, e ela causa muito prurido e ela fica como se fosse com um líquido dentro dela, tá? Então, por isso que a gente fala que são vesículas. Ela fica como se fosse uma bolinha de água dentro dela. Quando ela se rompe, até elimina aquele líquido. Então, por isso que é chamado de vesícula. Essa é a característica dela. Do jeitinho que está aqui nessa imagem, que está bem ampliado, dá pra gente ver como se fosse várias bolinhas. Elas são as vesículas. Então, fica cheio de líquido aqui dentro delas e elas se rompem. Aí só é ter o cuidado, porque a pessoa, quando ela coça muito, aí que se espalha. Observa-se que quando rompe esse líquido, vai se espalhando por outras partes da pele ao redor e novas vesículas vão se formando. Então, e o prurido aumenta, o que facilita o aumento ainda mais do tamanho da ferida. Então, é importante esperar que ele mesmo vá murchando, né? E acabe cicatrizando. É um período de tempo curto. Para cicatrizar, se a pessoa tiver uma boa alimentação, o sistema imunológico vai melhorando em torno de 10 dias no máximo, aí já consegue se recuperar da ferida, dependendo do sistema imune. Mas tem pessoas que levam até mais tempo, até 15 dias para melhorar, porque o sistema imunológico às vezes está bem debilitado mesmo. Então, herpes genital, contato direto com a ferida, contato íntimo, objetos, roupas e toalhas infectados e compartilhados, e até mesmo através do banheiro, né? Às vezes acontece, né? De sentar em um local, principalmente nos vasos, né? Que possam estar contaminados com o vírus, aí a pessoa acaba adquirindo. Então, é bom ter sempre o cuidado em relação à higiene do ambiente. Formas de prevenção. Manter os cuidados individuais, né? Se você nota que a pessoa que você vai fazer um procedimento na face, né? Essa pessoa, ela tem o herpes simples, mantém a higiene, faz a higiene do local direitinho, da pele, né? Depois faz o procedimento que tiver que ser feito. Não tocar nessa ferida sem as luvas, é EPI, vocês sabem disso, né? Então, se for utilizar batom, se a pessoa tiver, né, for fazer uma maquiagem e for passar o batom, tenham bastante cuidado para, se for possível, a pessoa mesmo ter o batom dela. Agora, se não for possível, aí, dependendo de como for esse batom e da técnica que vocês vão utilizar para passar, depois ele não vai mais poder ser utilizado, porque aí você passou no canto da boca, onde tinha uma ferida, né? E depois vai botar lá de volta no meio de todos os seus outros produtos para outra pessoa utilizar, sendo que o vírus ele pode estar cristalizado. Então, tem sempre esse cuidado, infelizmente. A própria pessoa que ela é portadora do vírus, às vezes ela nem sabe o que é, ela nem sabe o que é essa ferida que sai nela uma vez por mês, até dependendo da imunidade dela, ou de cada 6 meses ou 3 meses. Então, ela não tem noção. Então, é importante que você, como profissional, às vezes queira adotar, né? Se você notar isso, às vezes não quiser constranger a pessoa, pede para da próxima vez, se ela estiver apresentando as feridas, né? Em particular, claro, de preferência que ela tenha o batom dela, né? Ou então você pode, se tiver condições, dar como brinde, porque realmente utilizá-lo novamente em outra pessoa, e até porque às vezes são vários procedimentos seguidos, né, maquiagens seguidas, então é importante ter esse cuidado, tá? De observação, senão você vai estar sendo alguém que vai estar ocasionando a famosa infecção cruzada, né? De uma pessoa para outra. Então você acaba levando infecção para outra pessoa sem nem saber que você estava fazendo isso.
Então, é uma doença, infelizmente, de muito fácil contágio, justamente por falta de manter os cuidados individuais. Então, objetos pessoais, eles não devem ser compartilhados, principalmente se entra em contato com mucosa ou uma ferida específica que a pessoa esteja. Então, manter higiene durante o período que a pessoa está apresentando a vesiculose, sempre estar lavando as mãos, fazer a higiene do local. A gente pode utilizar fora água e sabão mesmo, a higiene comum do rosto. Pode estar utilizando soro fisiológico, água boricada, para estar higienizando e até aliviando mesmo o prurido da região. Existem antivirais, que é em forma de pomada e oral, que é o que o médico passa para a pessoa tomar ou passar toda vez que ela estiver apresentando o quadro de vesiculose. Aí ele solicita, ele prescreve para que a pessoa nesse período ela faça higiene e sempre passe a pomadinha. Fica até mais fácil e recupera bem mais rápido, tá? Mas um tratamento específico nós não temos. Assim, aquele tratamento que vai resolver de vez, não tem. É uma doença que fica latente. O que está sendo trabalhado é fazer uma vacina para esse tipo de doença. Lembrando que para quem já é portador, só vai produzir os anticorpos mesmo, mas não vai prevenir, né? Porque o vírus ele já fica ali no organismo latente. Então, toda vez que a imunidade estiver baixa, vai voltar a aparecer. Mas para quem ainda não teve contato com o vírus, não foi infectado, a vacina, o dia que ela surgir, realmente tiverem sucesso com ela, vai ser bem-vindo. Não é uma doença considerada grave, tá? É uma doença considerada controlada, a pessoa convive, não tem indícios de que ela vai ocasionar danos, sabe, enormes à pessoa, não. É só manter os cuidados direitinho, principalmente com a alimentação, para manter esse sistema imune bem fortificado, porque é desagradável, é às vezes constrangedor ter esses tipos de ferida, porque assim como ela pode ser às vezes comparada até uma espinha, quase que imperceptível, parecido com uma acne, às vezes ela pode ser uma doença constrangedora porque acaba saindo, né, muitas vesículas, muitas feridas, e isso, querendo ou não, acaba constrangendo a pessoa. Então, quanto à febre amarela, é uma doença viral. Nós vimos aí que na época até ano passado, né? E esse ano já tem as pesquisas, porque é uma doença chamada que é a doença do macaco, porém o macaco em si ele não transmite a doença. O problema é que quem transmite são os mosquitos. E os mosquitos, eles transmitem porque eles foram infectados. Então, às vezes ele vai lá no macaco que está contaminado com o vírus da febre amarela, ele se contamina e vai e contamina o homem. Então, as pessoas até tiveram, vocês devem ter acompanhado na mídia, que muitas pessoas tiveram até preconceito com os macacos, quiseram matar os macacos, porque estavam culpando os macacos de estarem transmitindo a febre amarela. E não é assim. Eles adquirem, porém eles não transmitem. Quem transmite são os vetores, são os mosquitos. Então, ela é uma doença chamada de doença febril aguda, se caracteriza por um quadro de icterícia, ou seja, pele amarelada, olhos amarelados, tá? Então, é comum que ele aumente a quantidade de bilirrubina na circulação sanguínea e dê essa característica amarelada para os olhos, para a pele, proteinúria. Então, infelizmente, a pessoa em quadros mais avançados da febre amarela começa a apresentar um aumento excessivo da liberação, ou seja, a liberação de proteínas pela urina, o que não é para acontecer. Naturalmente, as proteínas elas são reabsorvidas, elas não são eliminadas. E uma pessoa com febre amarela, em estados mais críticos, ela passa a ter uma liberação excessiva de proteínas, o que vai ocasionar graves danos para as células, para os órgãos do corpo. E hemorragias, em quadros também mais elevados, a pessoa pode apresentar hemorragias. A transmissão ela ocorre através do vetor, como eu falei para vocês. O vírus responsável pela doença denomina-se de flavírus. A transmissão acontece de duas maneiras. Ou existem dois tipos de febre amarela, que é a febre amarela urbana e a febre amarela silvestre.
Qual a diferença entre elas? Quanto a sintomas, nenhum. A única coisa diferente em relação à classificação desses tipos de febre amarela é quanto ao vetor, ao mosquito que transmite. Porque na febre amarela urbana, quem transmite é o mosquito fêmea. O vetor fêmea é Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue. Então, na febre amarela urbana, esse é o vetor. Na febre amarela silvestre, o vetor que transmite é o Haemococcus jantinominis, né? Esse nomezinho específico, que é uma espécie diferente aí de vetores. Então, essa é a principal diferença que nós temos em relação a uma febre amarela da outra, tá? É o vetor mesmo que vai estar transmitindo, tipo de mosquito. Aí tem a febre amarela clássica, epidêmica urbana, chamada de febre amarela urbana. Sua transmissão se dá da pessoa doente à pessoa sã através do vetor, ou seja, quando isso está acontecendo na área urbana, não é o macaco que está transmitindo, é provavelmente uma pessoa que já estava contaminada, que o mosquito foi lá, picou, se contaminou e ele foi para outra pessoa, picou e transmitiu o vírus, tá? Então, na febre urbana, além de ter um vetor diferente, transmite pessoa, vetor, pessoa. Na febre amarela silvestre, que é a febre amarela que geralmente vai acontecer nas proximidades de fazendas, florestas, onde tem a presença de macacos, que é o que as pessoas dizem que são os principais hospedeiros, sua transmissão ocorre através do vetor Haemococcus, infectado pelo vírus da febre amarela, que provavelmente ele adquiriu do animal, passou para o vetor e do vetor para o homem. Então, essas são as diferenças que a gente tem em relação ao vírus da febre amarela. Quanto aos sintomas. Então, quanto aos sintomas, o período de incubação é de 3 a 6 dias, para a pessoa começar a aparecer os primeiros sintomas. Então, inicialmente, ela pode apresentar febre, icterícia moderada, ou seja, a pele um pouco amarelada, por isso que é chamada de febre amarela, calafrios, cefaleia, dor de cabeça, dores na região lombar, náusea e vômitos. Forma de prevenir: extermínio dos mosquitos, dos vetores que transmitem, eliminá-los. Os mesmos cuidados no caso da febre amarela urbana que a gente adota para dengue, vamos adotar também para a parte de cuidados com a febre amarela. Atualmente, e vacinação, que no caso a dosagem inicial hoje tem sido aos 9 meses, quando há uma alta transmissão, reforço aos 4 anos, 11 a 19 anos, dose inicial ou reforço, e 20 e 59 anos, dose inicial e reforço. E a última dose com 60 anos de idade. Então, nessas circunstâncias que serão dessa maneira que é administrada a vacina da febre amarela. E às vezes reforçada quando a pessoa vai viajar para um local onde há um alto índice de casos de infecção de febre amarela. Uma outra doença viral é o HPV. Então, o HPV, a sigla significa papiloma vírus humano, é um vírus que se instala na pele ou em mucosas e afeta tanto homens quanto mulheres. Atualmente, a infecção por HPV é uma doença sexualmente transmissível. Então, não é uma doença, apesar de no início, terem relacionado a alterações que só poderiam acontecer na mulher por conta do HPV. Hoje sabe-se que é uma doença que vai afetar tanto homens quanto mulheres. Então, existem vários tipos de HPV, vários tipos de papiloma vírus humano, tá? Então, que podem acometer a pessoa. Ocorre a transmissão desse vírus. Ela vai acontecer de forma direta com a pele infectada, ou seja, houve contato da pele, mucosas, pele, vai acontecer o contágio. O HPV é altamente contagioso, sendo possível contaminar-se apenas com uma única exposição. Então, qualquer pessoa que tenha tido
tenha qualquer tipo de atividade sexual, incluindo contato genital, pode contrair o HPV. Diferente de algumas outras doenças que nem toda vez que a pessoa teve contato ela vai adquirir, o HPV não. Basta ter contato uma única vez para a pessoa acabar adquirindo o HPV. Como muitas pessoas portadoras não apresentam nenhum sinal e sintoma, que infelizmente isso é comum e muitas convivem com HPV por anos sem saber que tem, elas não sabem que tem o vírus, mas mesmo assim elas podem estar transmitindo. Então, qual é sintomas em si a pessoa não vai ter, de sentir dor, né, ou algo do tipo. O que ela vai ter são os sinais, ou seja, pequenas alterações na pele. Aqui é porque vocês estão conseguindo ver, porque a gente ampliou, né? As imagens estão bem ampliadas, mas na prática mesmo, quando nós vamos visualizar numa pessoa, nós quase que não notamos. Na mulher, então, que às vezes não está nos grandes e pequenos lábios, que é a parte da vulva, às vezes está muito interno, de forma que nós conseguimos às vezes visualizar na hora do exame Papa Nicolau, o exame preventivo. No homem também, aqui tem várias verrugas, né? Porque se manifesta como se fosse uma verruga. É a característica desse vírus. Então, às vezes em pequenas quantidades, quase não é perceptível. E aí passa despercebido, a pessoa não está sentindo dor, não está sentindo nada, só vai estar transmitindo. E aí, para descobrir que tem, às vezes, vai descobrir na mulher, se ela faz o exame preventivo constantemente, né, que é a pessoa que vai fazer a coleta acaba conseguindo visualizar, ou o médico pede até especificamente a sorologia para HPV. E no homem é mais difícil, porque até a questão de manter esse controle, ele tem mais dificuldade, né? Então, não é possível visualizar. Aí é um cuidado que você, como profissional, vai ter em relação, voltando lá aos cuidados, aos procedimentos, principalmente na parte íntima. Ter muito cuidado com os objetos que você vai utilizar, se você vai fazer algum procedimento em uma pessoa na parte íntima, porque é muito comum aparecer verrugas na parte da mucosa, parte mais interna, mas pode acontecer também na região inguinal, na região pubiana, né, ou seja, na virilha. E aí, nessas situações, é importante você ter o cuidado com o material que você está utilizando, sempre fazer uso de luvas, porque aqui não precisa ser mucosa com mucosa, ou seja, uma parte úmida com parte úmida. Contato de pele com pele vai fazer com que a pessoa acabe adquirindo sim a doença viral. Então, tenham bastante cuidado em relação aos seus EPIs e aos procedimentos quando forem realizados na parte íntima, até porque aqui a gente está falando do HPV aparecendo nessas regiões, mas às vezes pode aparecer em outras partes do corpo. Tá? Então, tenham só bastante cuidado em relação a esses procedimentos. A forma de evitar é evitando a promiscuidade, né, múltiplos parceiros, fazer uso de preservativo, mulheres realizar exames regulares de Papa Nicolau, que é o preventivo, e hoje existe a vacinação, que é feita a partir dos 9 anos de idade na menina, justamente porque acredita-se que nessa idade eles ainda não tiveram contato sexual, o que garante a eficácia da vacina, porque depois que tem contato não tem 100% de certeza de ter 100% de eficácia. Então, por isso que começa a vacinar cedo, aí teve toda aquela repercussão, porque tem pais que não queriam devido a incentivar a menina a manter relação sexual mais cedo. Não é isso. Não é por esse motivo, é justamente para caso, quando ela tiver relação sexual, tiver contato com o vírus, ela não venha adquirir. Ou ele, porque é uma doença, é um vírus que ele parece inofensivo, mas ele facilita com que a mulher ela possa desenvolver o câncer no colo do útero e o rapaz desenvolver o câncer no pênis, tá? Então, ou testículos, ou os órgãos ali próximos. Então, tem aí esse cuidado. Foi colocado, conseguiram criar essa vacina justamente porque o índice de câncer no colo do útero, ele é muito grande e muitas das vezes está relacionado a pessoa ter adquirido o HPV. Então, assim, a pessoa que adquiriu o HPV, ela tem aí cerca de
boa porcentagem de uns 80 a 90% de chance de acabar desenvolvendo câncer futuramente. Tá? Não é que toda pessoa que tem HPV tem câncer e toda pessoa que tem câncer teve HPV. Não é desse jeito. Mas a pessoa que teve HPV, ela tem aí uma boa porcentagem de chance de acabar desenvolvendo o câncer no colo do útero. E nos rapazes, câncer no pênis ou nos testículos. A nossa última doença viral que nós vamos falar é a respeito do HIV, a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Ou vírus da imunodeficiência adquirida. Lembrando que a síndrome é a AIDS, que são as doenças oportunistas, e o HIV em si, que é o vírus da imunodeficiência adquirida, é o vírus que ocasiona essa debilidade. Então, o diagnóstico, nós sabemos que o HIV ele é um vírus que atinge as células do sistema imunológico, ou seja, as células de defesa do organismo. Ele entra dentro dessas células de defesa, modifica elas e começa a se multiplicar a partir delas. Então, conforme ele vai se multiplicando, ele vai se transformando, vai aumentando sua quantidade dentro do organismo e vai deixando o sistema imunológico dessa pessoa muito mais debilitado. O diagnóstico ele é feito por meio do exame ELISA, né? Ou seja, teste para sorologia específico do HIV. Não tem como diagnosticar de outras maneiras que não seja através da solicitação desse exame. A transmissão por meio do contato sexual, transfusão de sangue ou seus derivados contaminados e de mãe para filho durante o período perinatal, ou seja, se a mãe não fizer o tratamento. Então, às vezes, não é porque a mãe é portadora que significa que ela vai transmitir para o filho, ela só vai transmitir se ela não fizer os cuidados durante o parto, durante a gestação e durante o parto. Os sintomas. Então, a AIDS, né, causa uma supressão acentuada do sistema imune, justamente pelo que eu falei, que o vírus entra na célula, provoca a lise, ou seja, a destruição dessa célula, porque ele vai modificar as informações dela e a partir dela ele vai se replicar várias vezes e caracteriza-se ainda pelo desenvolvimento de neoplasias pouco comuns, ou seja, as pessoas que são portadoras do vírus, além de elas apresentarem uma debilidade imunológica, elas ainda vão se tornar propensas a desenvolver alguns tipos de câncer que geralmente são característicos de pessoas com HIV, que no caso é o sarcoma de Kaposi e outras doenças oportunistas que a pessoa pode adquirir, pneumonia facilmente, uma gripe em uma pessoa que é portadora do vírus facilmente pode virar uma pneumonia, justamente porque o sistema imunológico dela não tem como se defender. Então, nós sabemos que o que leva uma pessoa a óbito não vai ser em si o vírus, mas sim a debilidade que ele causa e as doenças oportunistas que entram no organismo. Por isso que a pessoa com HIV, ela tem sempre aquele cuidado de andar com máscara, né? De ter os cuidados com os objetos que ela usa, que ela tem contato, porque aquilo que para outras pessoas que não são portadoras do vírus parece algo simples, se cortar parece algo muito simples, cicatriza logo, né? Ou então, não que nele não cicatriza, mas se tiver alguma bactéria presente ali, vai se proliferar com uma facilidade muito grande, porque o sistema imunológico dele está comprometido. Então, aquela gripezinha que é fácil de se recuperar em 5 dias, para as pessoas que são portadoras do vírus, facilmente se transforma em uma pneumonia. Então, eles se tornam muito debilitados, por isso ter um cuidado maior em relação à alimentação e à prevenção de contato com qualquer tipo de micro-organismo que possa ter acesso interno. Esse aqui é a amostra de como fica o sarcoma de Kaposi, tá? Então, a principal alteração nele é na pele, vai ocasionando essas lesões de pele aqui, muito comuns nesse tipo de câncer. O período prodrômico, ou seja, que começam a apresentar os sintomas, pode ser que a pessoa tenha diarreia, um emagrecimento excessivo, seguido de fadiga, mal-estar, perda de peso, dispneia, febre, diarreia crônica, candidíase oral. Lembrem que a Candida albicans
é um fungo que faz parte da microbiota normal, porém quando há uma mudança de pH, quando há uma debilidade do sistema imunológico, ela pode se proliferar em grande quantidade, o que em si deixou de ser normal e passou a ocasionar candidíase, que pode ser tanto íntima quanto oral. E linfadenopatias, alterações no sistema linfático. Então, nem sempre vão ter esses sintomas, depende muito do tipo de doença que a pessoa que teve acesso ao organismo dessa pessoa infectada, portadora do vírus. Enquanto no adulto a evolução da doença pode durar em média 10 anos, na criança, especialmente recém-nascidos, a AIDS pode manifestar-se no período de 2 anos, devido à baixa imunidade do recém-nascido, tá? RN recém-nascido. Então, no adulto, às vezes, o período de incubação vai variar até mais do que 10 anos. Tem pessoas que são portadoras do vírus e estão transmitindo e nem sabem que são portadoras do vírus. E em recém-nascidos, quando a mãe não tem todos os cuidados, durante a gestação, né, durante o parto, consequentemente, a criança que adquiriu, aí logo nos primeiros 2 anos ela vai começar a manifestar os sintomas, até porque o sistema imunológico dela não teve como amadurecer normalmente, porque já estava infectada com o vírus. Os indivíduos infectados pelo HIV apresentam com frequência alterações neurológicas pela facilidade que tem de qualquer parasita, bactéria, fungos chegar até o cérebro e consequentemente ocasionar alterações, encefalite, inflamação do encéfalo, do cérebro, meningite, inflamação das meninges, neuropatias, anormalidades motoras. Dentre as infecções oportunistas que mais acometem uma pessoa com HIV, pode ter a candidíase, como já falei para vocês, a toxoplasmose. A gente vai falar de toxoplasmose mais à frente. Então, esse parasita, os ovócitos, os cistos desse parasita, tem a facilidade de, através da circulação, chegar até o cérebro, o que pode ocasionar AVC, acidente vascular encefálico, lesões cerebrais graves. Também, ele pode ter uma facilidade de ter tuberculose, herpes zoster, né, que nós vimos lá que acontece como recorrência da varicela, pneumonia. Então, qualquer doença infecciosa, a pessoa que é portadora do vírus, ela tem uma facilidade maior de adquirir. A prevenção, evitar a promiscuidade, múltiplos parceiros e, toda vez que manter relação sexual, fazer o uso de preservativos e não compartilhamento de agulhas, né, ou objetos que possam ter contato com mucosa, com ferida não íntegra. Então, ter bastante cuidado em relação a isso. No tratamento do HIV é utilizado vários medicamentos diferentes, até para conseguir, por isso que por um longo tempo, até a pessoa com HIV ela tem uma resposta, porque com o passar do tempo o vírus ele consegue driblar todos os medicamentos. Então, são utilizados vários justamente para que esse vírus não se torne tão resistente tão rápido. E aí existem os coquetéis, que são chamados, né, que são grupos de medicamentos utilizados nesse tratamento. Ok, meninas? Então, essas foram as doenças virais. A partir de amanhã nós vamos começar a falar das doenças parasitológicas ou da parasitologia.